Agora é para valer, não tem mais desculpa, produção, ao vivo e a cores com ele. Eu tô até nervoso aqui, ó. Doutor Cruel com a gente, mestre em ciência do movimento, doutorado em ciência do movimento humano, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do grupo de pesquisa em atividades aquáticas e terrestres, criado em 1986, e do grupo de pesquisa em voleibol, 2018. O professor Cru recebeu mais de 49 prêmios e homenagens, da qual destaca-se o Mérito Científico do CNPq, em 2012, e o Global Award Contribution to the Aquatic Fitness Industry and Exercise Science Research, da AEA, né, da American Exercise Association, né? Em 2008. E eu tenho o privilégio aqui, ele que nós fomos chamá-lo, né? Ele falou: o que é para falar, né? Vamos embora. É para falar de ciência, eu estou aqui com vocês. Então, muito grato pela sua presença, né? É uma honra para a Double Age tê-lo conosco. E o professor Cruel vai comentar aqui sobre alterações hormonais da imersão no meio líquido e as doenças cardiometabólicas. Muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade, professor. Eu que agradeço, Caio. Em primeiro lugar, pedir desculpa aí pelo problema que deu aqui técnico. Tinha tentado testar mais cedo, mas também não deu. Né? Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra, um prazer muito grande estar nesse evento que tu está organizando. Gostaria de te agradecer o convite para poder conversar um pouco o que o meu grupo de pesquisa vem fazendo aí há 35 anos. Queria agradecer também a presença dos alunos, né? Tem uma presença grande, que nos traz uma responsabilidade muito grande. E eu queria fazer um agradecimento especial aí a essa equipe de professores, dar os parabéns. Né? A gente dá uma tremida muito forte aqui, porque só tem fera falando. E eu gostaria de agradecer para eles a forma carinhosa e generosa que eles têm me tratado aí nesses 2 dias de curso. Né? Uma das coisas que tu tem falado aí, Caio, que é a união dos professores da Hidro. Eu acho que isso aí, quando tu falou ontem, eu fiquei pensando o porquê dessa união, e eu acho que tem muito, por quando o primeiro curso que a gente fez lá, em final de 85, início de 86, com Joseph Graçaveg, em São Paulo. E depois disso, nos grandes eventos, a gente foi coordenado por 3 mulheres, né? 3 grandes mulheres da Hidro, né? A Mercedes, a Vera Gonçalves e a Mônica. Eu acho que a forma que ela nos tratava é que fosse isso. Eu acho que se os coordenadores na época fossem homens, a gente não ia ser tão unido assim, né? Começou bem, né? Começou muito bem ali, a gente começou uma integração muito grande nos grandes eventos do Brasil, rodando o Brasil aí de norte a sul, leste a oeste, sempre, num primeiro momento num grupo pequeno, e depois esse grupo foi crescendo, vindo gente nova aí, novo sangue, o que é muito importante. Então, eu não poderia deixar de fazer um reconhecimento nessas coisas. Uma das coisas, né, que a gente fala muito, que a ciência ajuda a Hidro, né, mas a Hidro também tem ajudado muito a ciência, né. Poderia dar vários exemplos, mas vou dar um que me tocou muito, quando o professor Paulo Poli, também professor de curso no Brasil e no exterior de Hidro, está trabalhando agora com cursos de natação de bebê, e lançou um curso, inclusive, quando o Poli quis analisar, através de eletromiografia, o trabalho abdominal em aulas de Hidro. E, na época, para a gente conseguir isolar um eletrodo dentro d'água, a tecnologia mundial era de 20 a 30 segundos.
E para a dissertação do Poli, a gente passou isso para de 40 a 50 minutos. E depois disso, hoje, a gente tem tecnologia para deixar um indivíduo isolado dentro d'água de 3 a 4 horas. Uma outra coisa importante, fazendo um link com a brilhante palestra da Roxana, que o nosso grupo e outros grupos no mundo ajudaram a desenvolver depois os eletromiógrafos que hoje podem ir para dentro d'água. Porque antes esses eletromiógrafos não podiam ir para dentro d'água. E essa tecnologia foi a Hidro que levou os eletromiógrafos do mundo inteiro. Então, é uma via de mão dupla. Bom, depois das palestras de ontem e de hoje, eu tive que mudar um pouco a minha fala, e um pouquinho antes do tópico importante ali, eu vou fazer algumas considerações ali, porque teve brilhantes palestras ali, e eu vou acabar chamando mais atenção ali de 2, 3 ou talvez 4 palestras, né? Bom, realmente a pandemia Covid, não é, nos trouxe muitas coisas ruins, muita coisa ruim que já foi muito citada. Mas eu vou tentar mostrar hoje que ela também nos trouxe uma coisa muito positiva, principalmente para o profissional de hidroginásio. E já vou adiantar isso e depois vou mostrar o porquê. Legal. Porque de todos os modelos de treinamento, todos, sem exceção, com certeza absoluta, o melhor tratamento e ou treinamento pós-Covid vai ser o treinamento dentro da água. Então, nós temos um instrumento na mão sensacional e que nós temos que saber explorar isso. E aí vem a importância, inclusive, do pessoal que está organizando o curso, como a Tua Firma e outros, que é trazer uma formação para o nosso aluno, para ele saber prescrever. Bom, essa pandemia, antes da pandemia do Covid, tinha uma outra pandemia que não era divulgada nos grandes meios de comunicação, que era o sedentarismo da população. E isso foi muito agravado, como bem citado aí por quase todos os palestrantes que me antecederam e que me botaram uma pressão incrível, né? E esse sedentarismo é o que acaba levando às doenças cardiometabólicas, como obesidade, dislipidemia, diabetes tipo 2, hipertensão, síndrome metabólica e assim por diante. Então, o que acabou acontecendo, e ontem o Henrique colocou dados bem interessantes, a pandemia Covid aumenta e acelera demais uma outra pandemia, que era o sedentarismo. Então, tu tem um fator que acelera isso, e com isso o aumento das doenças cardiometabólicas. Dentro das discussões, por exemplo, de ontem, tanto do Nino como do Henrique e de outros, e uma coisa que eu acho fundamental a gente falar, que uma prescrição... antes disso, por que é importante a formação, né? Porque nós temos um erro muito grande na área da educação física. Nós não nos especializamos. E eu não falo só o profissional, eu falo as academias de uma forma geral e também o profissional. Por exemplo, eu poderia citar N profissões, mas vamos ver a medicina. Quando eu estou com um problema do coração, quem é que eu procuro? Um cardiologista. Quando eu tenho um problema de fratura, eu procuro um traumato. E assim por diante. Quando eu tenho uma fratura, eu não vou no neuro. Perfeito. Eu vou no traumato. E o que acabou acontecendo quando os profissionais e as academias não se especializaram? Eles tratam tudo de forma geral. Então, eu tenho
uma turma que tem que atender gestante, diabético, hipertenso e assim por diante. Olha, a grande tônica do momento na ciência é que o exercício está sendo tratado como medicamento. E se eu vou tratar o exercício como medicamento, eu tenho que conhecer a patologia e escolher o remédio correto. Perfeito. E isso a gente pode levar, por exemplo, eu matei alguém, eu não vou procurar um advogado de família, eu vou procurar um criminalista. Então, o que está acontecendo? O pessoal acha que no momento que eu atendo todo mundo, eu aumento o meu público. Só que eu perco valor. Eu teria muito mais público e acrescentar mais valor na minha aula de personal, na minha academia, se a minha academia fosse especializada. Sim, sim. Porque é o que todas as profissões se procura. Eu quero construir uma casa, eu não procuro um engenheiro de ponte. A sua fala me remete, né? Eu estou há 5 anos, as pessoas querem fazer de tudo. Estou há 5 anos com a empresa da Boege, e eles querem se especializar em tudo, nos bebês, no infantil, na hidro, só que dentro da hidro, do fitness aquático, tem um mundo ali dentro de especializações que ele pode estar seguindo, né? Então, a sua fala faz todo sentido. Eu costumo brincar que a hidro é um grande saco de gato. Tu não sabe o que tem ali dentro direito. Não é? Bom, dentro do que o pessoal colocou ontem, antes de entrar no meu ponto principal, eu acho que tem algumas coisas muito boas aí que a ciência e trabalhos anteriores, sem ser pós-Covid, pode nos nortear. Não é? Bom, primeiro, turmas com foco específico e valorização da profissão e do profissional. Né? Eu me lembro que, há uns anos atrás, um professor que é destaque mundial hoje, na área do treino de força, foi meu aluno de iniciação científica, e ele começou a trabalhar depois, eu tenho que ganhar dinheiro, o que eu tenho que fazer? Eu digo, cria um foco. E ele criou um foco. E aí o que começou a acontecer? Quando ele começa a mostrar resultado em cima de uma patologia, ele começa a aumentar a hora-aula dele. O médico começa a recomendar ele. E aí ele começa a ter valor agregado. Não é? Bom, o que a gente vê hoje, assim, o pessoal vai voltar para nós muito mal condicionado. Né? A gente ainda não sabe bem quanto. Eu estou publicando um trabalho agora, mas que não é na área de água. Publicando não, a gente encaminhou e submeteu ontem, que é o que aconteceu no pós-Covid com árbitros de futebol. E nós já tínhamos um trabalho que não estava bem delineado para ver extremo. Nós fizemos um acompanhamento de 4 anos na pressão arterial dos nossos alunos. E lá na universidade a gente para as aulas em dezembro, o atendimento ao público, e recomeça em março. O que a gente viu nesses 4 anos de acompanhamento, que foi um artigo publicado nosso. A pressão arterial dos hipertensos vinha caindo, quando ele parava em dezembro e voltava em março, sem ficar sedentário que nem hoje, a pressão dele aumentava. Não voltava para o nível de base, mas aumentava. Com o treino, isso começava a aumentar. Eu quero aproveitar, já que está aparecendo ali o Insta, e dizer assim, que todo o trabalho do nosso grupo de 35 anos, com dissertações, teses, TCCs e artigos, tem uma planilha do Excel na minha bio do Insta, que a pessoa baixa uma planilha leve, mas que ele vai lá, por exemplo, no Hiperlink e consegue ter acesso gratuito a todas as dissertações, teses, TCCs, e nos artigos no DOI, nos artigos Open Access. Aqueles que eles não conseguem, daí a pouco pode me mandar um contato lá pelo direct que eu encaminho.
Bom, então o que a gente viu depois disso? A gente tinha determinado um trabalho de TCC, a gente tem uma bateria de testes muito grande no final de 2019 que a gente tinha feito, e ia avaliar uma grande bateria, inclusive com exames de sangue e tudo, em março do ano passado. Quando a gente começou a bateria, entrou o Covid, suspensa as aulas, então o que nós temos? Nós vamos conseguir avaliar 300 alunos depois da volta, com uma bateria muito boa. E aí vem algumas coisas que podem nos ajudar dentro da fala do Nino e do Henrique ontem. Assim, nós vamos pegar pessoas muito mal condicionadas. E nós vamos ter que ter um cuidado muito grande. Aí nós temos erros de anamnese, nós temos erros de avaliação, nós temos erros de prescrição. Mas eu me lembrei de citar 2 trabalhos aqui de dissertação de mestrado do nosso grupo. Um foi o que está lá no link da bio. Um foi o da Giane Veiga, em que, por divulgar para vir o pessoal, veio um público muito mal condicionado. E a gente testou por 12 semanas 3 modelos de treino. Um treino aeróbico, um treino de força e um treino de equilíbrio. Tudo na água. Tudo dentro d'água e hidro, tudo hidro. Como as pessoas eram muito mal condicionadas, e o que vai acontecer nos pós-Covid, e mais ainda nos que tiveram Covid, o nível de condicionamento vai ser muito mais baixo. O que a gente encontrou com essas pessoas? O nível de condição física muito baixo, VO2 máximo abaixo de 18. Tá? O que aconteceu? Todos os treinos melhoraram tudo. Isso é válido para pessoas mal condicionadas. Isso para pessoa mediamente condicionada não é válido. Então, o que a gente pode usar? Nós podemos usar os treinos de equilíbrio, que não vão gerar uma sobrecarga cardio muito grande, mas que vai estar melhorando a força, o equilíbrio e a resistência. E depois eu queria citar uma outra, que é a dissertação da Mayra Schwenner, em que nós trabalhamos com mulheres jovens e testamos 1 em 3 séries de treino de força. Doutora Mayra é da sua universidade, professor? Ela foi minha aluna de mestrado e de doutorado, a Mayra Schwenner. Ela fez o TCC dela comigo, ela era de uma outra universidade, depois fez o mestrado e o doutorado comigo. Na dissertação da Mayra, o que a gente viu? A gente pegou mulheres jovens, tá? E um grupo treinou só por 10 semanas uma série de 12 exercícios em circuito de meio minuto em cada sessão, com ênfase em força. Depois, quem quiser ver toda a metodologia, é só ir lá na bio. E o que a gente viu? Que no final de 12 semanas, não teve diferença. Os 2 grupos, quem treinou 1 em 3 séries, aumentou a força de forma igual. E quem treinava a força, a aula durava 15 minutos. Olha. Então, nós podemos botar com essas pessoas que não vão ser jovens e que estão muito mal condicionadas, uma série de aulas de 12 minutos e ter eficiência. A outra coisa que a gente tem visto... Até respondendo, acho que foi um dos palestrantes ontem, não sei se foi o próprio Henrique mesmo, que ele falou, pô, será que 20 minutos não são suficiente? O senhor está colocando até menos agora, né? Menos, tanto é que assim, dava 15 minutos, mas tu vê só, são 12 exercícios em circuito com meio minuto em cada exercício. Então, a parte principal da aula era 6 minutos. O resto era aquecimento e volta calma. E em mulheres jovens, nós aumentamos a força de forma significativa. Imagina no público da hidro, que é mais idoso e depois de um tempo de destreino muito grande. Mas, assim, em linhas gerais, o que eu ia falar sobre isso, para a gente não fugir.
Mas quando eu quero montar um programa de condicionamento eficiente, eu tenho que conhecer o processo fisiológico e tenho que ter capacidade de aplicar aquele conhecimento. E hoje, como o Minos salientou bem, na prescrição, de forma científica, não tem mais lugar para improvisação. A improvisação, se eu for ver a história do treinamento, o período da improvisação na prescrição terminou em 1920, como um relato histórico, ou seja, faz 100 anos que terminou a improvisação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar ciência para poder avaliar e prescrever de forma correta. Né? E aí um modelo, claro que o top é eu fazer, que nem nós fizemos lá nas nossas aulas, assim, ó, eu atendo lá na URG, segundas e quartas à tarde, em torno de 300 pessoas, tanto na Hidro como no DIP. A aula em grupo, todos têm prescrição individual. Então dá para fazer. Olha que legal. Não é? Claro que nas pesquisas a gente faz uma avaliação mais sofisticada, que tem lá também na BIOS modelos, para prescrever com frequencímetro, que nem a Roxana falou, em cima, com percentuais abaixo ou acima do segundo limiar, com um teste de corrida estacionária dentro d'água e um frequencímetro de R$100. Top! Erro de medida, 3 batimentos, do que se eu usasse um analisador de gases. Tá? Bom, mas assim, o que a gente validou? A gente tem feito muitos estudos para mostrar. Prescrever pela sensação subjetiva. Se eu ensinar o meu aluno a usar e eu souber prescrever, é igual usar os outros modelos. E isso nós já testamos. Bom, uma outra coisa importante, que dentro desse sedentarismo acentuado, o importante seria a gente trabalhar a força. Tá? Porque a força é importante para tudo. Para mim fazer um treino aeróbico, eu tenho que ter força, senão eu não consigo fazer. Então, e aí, desculpa te atrapalhar, Cruel. Entre a parte anaeróbia e o aeróbio, a tendência é eu estimular a força. É que a força, imagina assim, ó, quando eu vou classificar idosos, tá? Um idoso fisicamente dependente. Por que ele é fisicamente dependente? Porque ele não tem força para ficar de pé, ele não tem força para levar a colher na mão e assim por diante. O aeróbico, que as pessoas deram uma ênfase depois, para o cardio e tudo, ele vem num nível muito mais alto. Porque se eu não tenho força, como é que eu vou caminhar ou trotar para fazer um treino aeróbico? Perfeito. Entende? A outra coisa importante que no pós-Covid vai ajudar, principalmente para quem tem Covid. Eu atendo várias pessoas lá que chegam na borda da piscina que não conseguem caminhar de cadeira de roda, mas dentro d'água eles conseguem fazer exercício. Olha. Não é? Ou na hidro ou no DIP. A outra coisa que a gente viu em vários trabalhos nossos, que quando eu trabalho de forma correta um treino aeróbico bem prescrito, eu aumento a força igual num treino isolado de força dentro da água. Ou seja, o trabalho dentro d'água, bem prescrito, com uma carga ideal de aeróbico, eu vou estar aumentando o aeróbico e a força, o que fora d'água eu não consigo. E aí vem as vantagens da hidro em relação ao outro. Mas como nós temos vários trabalhos do nosso grupo sobre isso, tá? Que quem quiser lá, ou com mais tempo, num curso mais longo. Quanto tempo eu tenho ainda, cara? A gente tem mais 10 minutos. Tá, então eu vou correr aqui um pouquinho. Quem é o nosso protótipo de indivíduo com doença cardiometabólica? Normalmente com sobrepeso e obesidade, hipertenso, síndrome metabólica, inflamação sistêmica, pouca força muscular, pouca mobilidade funcional, baixa aptidão cardiorrespiratória, uma relação não boa cortisol
testosterona, uma alta atividade do sistema renina-angiotensina, quero chamar a atenção para isso, uma hiperativação simpática, outra coisa que eu quero chamar a atenção, vasoconstrição e resistência vascular periférica. Esse seria o público que a gente podia atacar, né? Esses seriam As doenças cardiometabólicas têm uma ou várias coisas dessas. Olha aqui. Tá? Associado ainda à depressão, baixa qualidade de sono, baixa autoestima e prejudicada qualidade de vida. Quando a gente vai ver os guidelines de sair para fora d'água, é tudo exercício de moderada intensidade para alta, de 150 minutos para mais por semana. E se der tempo, eu vou mostrar estudos que melhoraram isso com 2 sessões por semana. Tá? Bom, então isso fora da... e outra, tem sobrepeso. E aí tem problema articular. Tá. Quando a gente bota esse indivíduo dentro d'água, primeiro nós vamos ter a força de empuxo reduzindo o peso hidrostático e redução ou isenção de impacto articular. Então, nós já vamos reduzir ali as forças verticais na ordem ali, apêndice tifoide 70% para mais, DIP 0 de força de impacto, e uma redução da força vertical ali na ordem de 40% a 70%, dependendo do exercício. Então, só para o pessoal entender, quando eu entro na água, na altura do processo tifoide, a sensação que eu tenho é de estar 30% do meu peso. Não, nós medimos isso, foi a minha dissertação de mestrado. Vamos pegar um indivíduo com 100 quilos. Isso. Se eu botar ele, um indivíduo jovem, magro, o dado. Se for gordo, velho, é mais ainda. O dado com água em apêndice tifoide, o peso hidrostático reduz em 70%. Ou seja, ele tem um peso hidrostático de 30. Tá. O peso corporal dele não muda, porque aí entra uma outra fórmula que não cabe aqui. Então, isso é importante, essa diminuição para indivíduos com sobrepeso, obesidade e, principalmente, inabilidade funcional, que vai ser os pós-Covid que tiveram Covid. A gente vê o pessoal saindo do hospital e todo mundo de cadeira de roda. E dentro d'água ele vai poder caminhar, que ele não consegue caminhar fora. A outra coisa que é importante é a termocondutividade da água. Eu perco 25 vezes mais calor dentro d'água do que fora, numa mesma temperatura. O que ocorre quando eu faço exercício fora d'água? Eu transpiro, tenho que refrigerar o meu corpo, tenho uma evaporação, perco eletrólito e água, tenho uma hemoconcentração, porque eu estou perdendo água pelo suor, né? Mesmo aquela água metabólica que eu produzi no treino aeróbico, e para regulação hormonal, aumenta o sistema renina-angiotensina, que é o que tem os diabéticos, hipertensos, tá? Aumenta a aldosterona e aumenta o ADH. Quando eu faço exercício dentro d'água, eu não perco calor pela evaporação, eu perco calor pela condução. E aí eu produzo água metabólica que vai para a corrente sanguínea, e como eu não estou transpirando, em vez de ter hemoconcentração, tem hemodiluição. Com essa hemodiluição, o meu corpo, assim como não gosta de ficar hemoconcentrado, ele não gosta de ficar hemodiluído. E aí ele suprime o sistema renina-angiotensina e aldosterona, igual aos medicamentos dados para cardíacos e hipertensos. A imersão no meio líquido. Então, veja o medicamento, o poder que nós temos com a água. Isso, posição vertical, com água de apêndice tifoide para cima, porque tem pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática, tá, vai fazer com que saia sangue das extremidades para a região central. Vai 200 mililitros para o coração,
que distende mais, aumenta a força de contração, a força de contração e ejeta mais sangue. Isso vai ter uma pressão nos baroreceptores, principalmente de carótida e de globo ocular, o que vai ser bom, vocês vão ver daqui a pouco. Tá? 700 mililitros vão para o pulmão, enchendo mais os capilares. E isso vai aumentar a pressão parcial de oxigênio e a gente consegue saturar mais a hemoglobina de oxigênio dentro da água, que é um problema que um cara que teve Covid tem. Que a gente é tentar aumentar a perfusão de oxigênio, os caras usam os respiradores para isso. A água faz isso com imersão acima de apentiforte. Essa maior perfusão faz com que chegue mais oxigênio na mitocôndria. E eu consigo sustentar exercícios por mais tempo, por mais intensidade dentro d'água do que fora d'água, porque o aporte de oxigênio é maior. Aquela pressão gerada pelo coração, não é? Vai fazer com que eu aumente um gradiente de pressão hidrostática, tá? Que vai fazer com que aumente a pressão nos receptores atriais, causa um estiramento desses receptores e gera uma inibição reflexa do sistema simpático, que é a mesma ação que os beta-bloqueadores fazem. Tá? Isso vai gerar um ajuste neuroendócrino de supressão da atividade da renina plasmática, da aldosterona, do ADH, da adrenalina, da noradrenalina e do ACTH. Ou seja, se eu souber imergir o meu indivíduo, eu vou estar aumentando a atividade fora d'água, eu tenho um aumento da atividade vasoconstritora. E dentro d'água, eu tenho um aumento da atividade vasodilatadora. Vasodilatação. Que também é dada pelos medicamentos para quem tem doença cardiometabólica. O vasodilatador. Tem o beta-bloqueador, o vasodilatador e o diurético. Quando eu mexo dentro d'água, isso é fácil da gente ver, quando a gente fica mais tempo dentro d'água, aumenta a nossa vontade de urinar. Porque eu mexi nos hormônios diuréticos. E aí nós temos a tríade dos remédios dados para os cardíacos e para os hipertensos. E nós não estamos sabendo vender isso e utilizar isso nas nossas aulas, o que é um absurdo. Perfeito. Não é? Então, assim, no momento que eu tenho uma queda da imersão dentro d'água, eu tenho uma queda dos hormônios vasoconstritores e de resistência vascular. E aí eu estimulo os vasodilatadores. Entre os vasodilatadores, tem um extremamente importante, que é o peptídeo natriurético atrial. E esse PNA, além de ele ser vasodilatador, ele tem um potente efeito de estimular a lipólise durante o exercício. Ou seja, eu jogo mais oxigênio para dentro da mitocôndria, por que eu suporto mais tempo e mais intenso o trabalho aeróbico? Porque quando eu estou dentro d'água, eu mobilizo mais gordura do tecido adiposo e boto ele para ser utilizado dentro do músculo. E isso nós não estamos medindo no nosso aluno e não estamos mostrando para ele. O que é um erro. E aí vem o erro de não se especializar e de saber pedir os exames corretos para mapear isso nos nossos alunos. Eu não vou dar os números aqui de quanto diminui por causa do tempo, tá? Mas eu vou usar duas coisas assim. A supressão do sistema renina-angiotensina, que a água provoca,
Só que os estudos são feitos dessa supressão com medicamento. Ele tem uma grande relevância clínica, porque essa supressão, aliás, o aumento disso, está associado ao desenvolvimento das doenças crônicas como obesidade tipo 2. E é determinante na ocorrência de doenças cardiovasculares. Em estudos feitos fora d'água, o que se viu? Que o bloqueio do sistema renina-angiotensina por medicamento, mas a água faz a mesma coisa, pode prevenir doenças como diabetes tipo 2. Tanto pela melhora da secreção de insulina, como pela melhora da secreção desse hormônio. Outro estudo interessante que o pessoal viu, que indivíduos hipertensos que usavam inibidores de ECA, de angiotensina, que é o sistema renina-angiotensina, tinham um menor risco para desenvolver diabético tipo 2, comparados com hipertensos que usavam outras drogas. Então, nós temos uma importância muito grande. Tá? Bom, o que a gente pode... Vou mostrar assim, só 2 ou 3 trabalhos aqui, ainda tenho tempo para encerrar. Temos 2. O trabalho que a gente fez com diabético tipo 2, um grupo correndo dentro, fazendo DIP, e o outro grupo correndo na pista, com treinamento aeróbico. Bom, a primeira coisa que a gente viu, tá? No treinamento dentro d'água, ninguém abandonou o treino por lesão em membro inferior. Mesmo microlesão, dor, perder treino. Não houve. Do grupo fora d'água, 30%. E estudos no mundo mostram que 80% dos indivíduos que começam a caminhar ou correr no meio terrestre param de correr ou de caminhar de forma temporária ou definitiva, 80% param. Lesão, né? Muita lesão ou microlesão. Bom, a gente fez um trabalho aí com uma prescrição toda baseada em frequência cardíaca, em cima de segundo limiar. Depois, se quiser, eu posso explicar, usando um frequencímetro. O que ocorreu na hemoglobina glicada? O grupo dentro d'água diminuiu 0,42%, que tem uma relevância clínica enorme, diminuir isso em hemoglobina glicada. Dentro d'água, só 0,35%. Na atividade da renina plasmática, dentro d'água diminuiu 89%, fora d'água 58%. Atividade da renina-angiotensina 2, dentro d'água 34%, fora d'água 22%. Diminuição de inflamação sistêmica medido pela proteína C reativa, 69% dentro d'água, 35% fora d'água. O dado mais importante de relevância clínica: quem tem acima de 3 miligramas tem alto risco cardiovascular. Todos que treinaram dentro d'água por 12 semanas, tá, ficaram abaixo de 3 miligramas. E os de fora d'água, não. É fantástico esses dados, porque você está falando assim... menos remédio, mais atividade física é a salvação do planeta. Vou mostrar 2 trabalhos rápidos aí, porque não tem mais tempo para pressão arterial. E uma coisa que nós estamos agora com uma metodologia, com um trabalho pronto para ser executado, é que a gente viu que tem indícios de que a pessoa ficar só imersa em repouso, tá, na posição vertical, com água acima de apêndice tifoide, depois de 10 semanas já tem queda de pressão arterial. Claro, volta. Como é que é? Se eu ficar parado, com água aqui no processo tifoide, respirando só... Lendo o jornal, tomando a coca, que nem a Oxana fez propaganda. É claro que isso apareceu nos nossos grupos controle e agora nós estamos fazendo uma metodologia mais robusta para um trabalho para poder provar. Mas o que a gente viu de pressão arterial, que é outra pandemia mundial? Tá? Num trabalho da Thais Reich, de 28 semanas com DIP,
Tá? Pô, 28 semanas num TCC, hein? Isso eu não consigo em doutorado. Tá? Comparando um grupo treinando contínuo e outro grupo treinando intervalado. Tá? Por 28 semanas. Tá? Com indivíduos com idade média de 67 anos. Teve queda na pressão arterial dos dois grupos, mas o mais significativo, tá? Treinamento intervalado. Normotenso no início tinha 4, no final tinha 7. Pré-hipertenso no pré tinha 3, no final tinha 2. Hipertenso tinha 5, terminou com 3. No treinamento contínuo, tá? Normotenso começou com 3, terminou com 8. Pré-hipertenso começou com 1, terminou com 3. E hipertenso começou com 9 e terminou com 2. Reduzindo o medicamento. Tá? E um outro trabalho que fez parte da tese de doutorado da Thaís, que ainda não está publicado, nós fizemos 3 tipos de treino nas mulheres, para encerrar, cara, tá? Que era uma hidroginástica com caráter aeróbico, um treino combinado de força, progredindo de sem equipamento para equipamento resistivo. Depois eu vou fazer um comentário ali, me lembra, para a Roxana, minha grande amiga, sou fã dela. Tá? E o outro era um treino combinado, em que o treino de força progredia de séries simples para séries múltiplas. Tá? Então, eram 16 semanas de treinamento. Começamos com 57 mulheres, 19 em cada grupo. Tá? 16 semanas. Um tipo de treino de 0 até 8, reavaliava, outro tipo de treino de 8 a 16. O que nós acabamos encontrando ali? Opa, voou. Mas nós tivemos, assim, uma modificação em 16 semanas, tá? De mais de 40% na redução da hipertensão. Gostaria de agradecer o convite. Se tiver tempo, estou à disposição aí para perguntas. A gente não vai conseguir, professor, fazer as perguntas, porque a gente queria te ouvir, na verdade, né? Me atrasei também, eu sou o culpado. Acho que o pessoal está aqui até vai mais, né? Vai mais, mas a gente não pode senão se estende um pouquinho mais, né? Ainda temos 2 palestras sensacionais, o professor Eduardo Marques e o Alex Maris, e te agradecer, né? Porque realmente é uma aula, né? E saber que essa linha de pesquisa, né, que você faz há tantos anos, traz, né, essa questão do desenvolvimento humano e de tecnologia, né? E saber que a gente pode contar com menos remédio e mais saúde para a população, né? Salvar pessoas, ajudar pessoas, é a pesquisa aliada à prática, né? Com intervenção na sociedade. Isso é maravilhoso e não tem preço. Queria agradecer, Crua, muito bom, muito sensacional a sua presença aqui abrilhantando o nosso evento. Você ia falar alguma coisa da Roxana aí? 2 coisas, né? Primeiro, eu não sou contra o uso de equipamento. Eu vendo que a gente consegue melhoras sem equipamento. Mas o uso de equipamento, em algumas situações, ele é até recomendado. Por exemplo, se eu quero fazer um aumento de força no meu aluno, né, eu só vou conseguir aumento de força com grandes velocidades angulares. Só que tem alunos nossos que têm problemas, e eu consigo a mesma força, isso a gente mediu com a eletromiografia, com e sem equipamento. Então, eu tendo ou não tendo, eu posso usar. Só que quando eu boto equipamento, a velocidade é menor. A carga é a mesma no músculo, mas a velocidade é menor. Se eu tiver um aluno que tem um problema articular e que não pode trabalhar em grandes velocidades angulares naquela articulação, eu recomendo equipamento. Sim. Ele consegue a mesma
Com velocidades diferentes, a carga é a mesma. Isso nós já fizemos mais de um estudo, né? E uma coisa, essa parte realmente é uma das coisas importantes do nosso trabalho, do nosso grupo, é tentar fazer aplicações, trabalhos práticos que dê para aplicar. Nós aplicamos lá, eu nunca saí da borda da piscina, nesses 35 anos, foi sempre atendendo o pessoal, e conforme o nosso aluno foi envelhecendo, nós fomos trocando o enfoque das pesquisas, foi aí que a gente entrou nas doenças cardiometabólicas, porque a maior parte. E uma das coisas que me deixa muito contente nisso que tu falou de desenvolver equipamento, tecnologia, um dos prêmios que me deixou muito honrado nessa minha carreira foi o mérito científico do CNPq, por vários motivos, né? Nos últimos 30 anos que tem esse prêmio, só 12 brasileiros conseguiram isso, de todas as áreas do conhecimento. Eu sou o único da área de educação física. E o prêmio é entregue pelo presidente da República, e o que ele mais chamou atenção, na época era Dilma presidente, o que ela mais chamou atenção foi de protocolos indiretos de baixo custo, validação de protocolos indiretos. Então, por exemplo, validar como prescrever por percepção subjetiva em diferentes cargas aeróbicas ou anaeróbicas. Validar protocolo de corrida estacionária dentro d'água com o uso de um frequencímetro em que eu consigo prescrever como se eu tivesse igual no meu laboratório da universidade, que o nosso laboratório lá, não meu, porque é de um grupo de professores, é um dos melhores do Brasil, melhores do mundo. A gente tem tudo que é marca. Por exemplo, eu tenho ergospirômetro lá de $300 mil. Né? E a gente conseguiu validar com esses ergospirômetros uma corrida estacionária e prescrever o ponto de segundo limiar com um erro de 3 batimentos. Por exemplo, um outro protocolo que a gente validou, avaliamos há pouco tempo 15 mil crianças em idade escolar, aqui no Rio, na cidade de Porto Alegre, e a gente validou um índice, usando cintura e estatura, tu tem uma previsão de 70% para diagnosticar síndrome metabólica. Então, assim, a cintura e estatura, qualquer pessoa faz com uma fita métrica. Depois, basta a gente encaminhar para o médico, aí vai fazer a avaliação e vai ver se confirma ou não. Sim. Mas só a redução de custo de tu ter isso, né? Então, assim, realmente eu tenho que agradecer o que o meu grupo faz, porque, assim, os caras são focados e o pessoal quer aplicação prática. Prático, né? Dia a dia, perfeito. Queria agradecer, foi um prazer, estou à disposição do pessoal aí e pedir novamente uma desculpa muito grande pelo meu erro ali, o meu atraso. Imagina, o senhor pode. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai continuar aqui, que eu vou dar algum recadinho para o pessoal, mas o senhor está liberado. Muito obrigado, Cruel, pela tua presença, brilhantando ainda mais o nosso evento. Gratidão. Eu vou assistir as outras, né? Opa! Você me escuta para aprender aqui. Eduardo Marques e Alex Marinho, se preparem. Só tem fera aí, cara, eu tenho que aprender com eles, cara. Cláudia Amélia, Roxana, Denise Amaral, Marta, pô, desculpa aí, eu acho que eu falei de todo mundo, se eu esqueci alguém, me desculpa, mas é a idade. Um abração aí, pessoal. Obrigado. Gratidão. Turma, a gente deu uma atrasadinha normal, né? Porque o Cruel pode, né? Ele pode fazer isso, né? Que palestra foi essa, gente? Eu tô aqui extasiado ainda. Ó, vamos lá, hein? Eu falei que ia soltar aqui a promoção, né? Depois da aula do Cruel e que envolve o professor Nino. Como assim, produção? Nós vamos lá para o Instagram. Já postou, não? No Instagram? Nós vamos postar lá no Instagram da Double Age Oficial daqui a pouco, tá? Nós vamos postar
vai estar lá, é o post de agora à noite. Talvez no começo da aula do Edu a gente fale de novo, na final da aula do Edu, para não atrapalhar o Edu. Então, a lista de presença já passou aqui. O que nós vamos oferecer para vocês? É o curso do professor Nino, Como Avaliar para Prescrever e Treinar na Água. Algo que o professor Cru falou aqui firmemente. Esse curso custa R$70 dentro da plataforma. É muito bom. Só que o Nino está dando um voucher de R$97 para vocês. Para você fazer lá, vai ter um belo de um desconto no principal curso dele, que é o hidrotreinamento. É o principal, é a cereja do bolo hoje do Nino, é o hidrotreinamento. Então, ele está dando um voucher para você em fazer o investimento lá, tá? O que você tem que fazer? O primeiro lugar vai ganhar esse curso do Nino, gratuito da nossa plataforma, Como Avaliar para Prescrever e Treinar na Água, e mais esse voucher de R$97 para gastar com o hidrotreinamento lá do Nino, tá? O segundo colocado vai ganhar um curso do professor Eduardo Marques, que está na nossa plataforma. Então, treinamento funcional e sistemas de avaliação global. É isso? Então, o que vocês têm que fazer? Você e seus amigos vão ganhar. Aliás, tem essa. Então, os amigos que você marcar lá no Instagram vão ganhar. Tá? Então, como é que vai ser? Nós vamos postar lá na Double Age Oficial, no feed. Você tem que entrar lá e colocar o nome de 2 amigos. É isso? Marcar 2 amigos. Só vale uma vez. Então, primeiro comentário seu, você vai marcar 2 amigos. Você e os seus 2 amigos estão concorrendo a esse. O primeiro lugar, o curso do Nino, Como Avaliar para Prescrever e Treinar na Água, de R$70, e mais esse voucher de R$97. Os 3 ganham, quem indicou e os 2 amigos, tá bom? E o segundo lugar ganha o curso do Eduardo Marques, Treinamento Funcional e Sistema de Avaliação Global, que está lá dentro da nossa plataforma. Você e os teus 2 amigos. Então, tem que ser 2 amigos ligados à hidroginástica. Não precisa estar aqui no curso, você pode marcar ele lá no curso, tá? De preferência que não esteja nesse meeting, tá? São 8h10, a gente vai começar a próxima 8h25. Vamos dar 15 minutos para vocês descansarem, comerem alguma coisa e volta, porque tem Eduardo Marques na pegada do Jiraya louco. Já tem um vídeo dele aqui que eu já trouxe até os halteres para ficar fazendo musculação aqui. Nós vamos publicar lá no Instagram da Double Age já. Aguarda, tá? Calma. É um post verde, bonitinho, tem uma mensagem bacana lá para vocês. Ainda não foi postado. Tá bom? Beijo a todos. Gratidão. O último foi o post da Temis, tá?